Sabe aquela sensação de que a vida está andando em círculos, que certas coisas simplesmente se repetem, não importa o que a gente faça? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso usando uma abordagem chamada terapia do esquema. A ideia é entender por que isso acontece e, o mais importante, como é que a gente pode começar a reescrever esses roteiros. Essa pergunta aqui, ela pega, né? É aquele sentimento super frustrante de, ah, não, de novo, como se tivesse uma força invisível puxando a gente sempre para o mesmo tipo de problema, para o mesmo tipo de relacionamento, para a mesma dor. É o tipo de coisa que faz a gente questionar tudo. E olha, esses padrões aparecem de várias formas. Pode ser, por exemplo, na escolha de parceiros que, no fim, sempre acabam decepcionando. Ou então aquela sensação de ser uma fraude, sabe? Mesmo quando tudo está dando certo. Ou quem sabe o hábito de colocar todo mundo em primeiro lugar e acabar esquecendo das próprias necessidades. Tem também aquele medo constante lá no fundo de que algo horrível está para acontecer. Ou às vezes é só um vazio que nada parece preencher. Ok, então vamos olhar para isso mais de perto. E a primeira coisa que a gente precisa entender é: isso não é azar, não é falta de caráter. A terapia do esquema, na verdade, nos convida a olhar para esses padrões com curiosidade e não com julgamento, como uma coisa a ser compreendida, sabe? A melhor forma de pensar nisso é como se fossem roteiros invisíveis. São como armadilhas de vida que guiam o que a gente faz e o que a gente sente, muitas vezes sem a gente nem notar. É como se a gente estivesse atuando numa peça, seguindo um script que foi escrito para nós há muito, muito tempo. Mas onde é que esses roteiros foram escritos e quando? Para responder isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para a nossa infância, para a origem do que a terapia do esquema chama de esquemas. Tá, mas o que é um esquema, afinal? Pensa nele como uma crença muito central, muito profunda e antiga sobre si e sobre o mundo. Ele se forma lá na infância e acaba virando a lente através da qual a gente interpreta tudo o que acontece na vida. E como é que eles nascem? Bom, funciona mais ou menos assim. Todo mundo, quando criança, tem necessidades emocionais básicas, né? Segurança, afeto, autonomia. Quando o ambiente em que a gente cresce, somado ao nosso próprio temperamento, não consegue suprir essas necessidades, um esquema se forma. É o jeito que a criança encontra para dar algum sentido a uma experiência que, de outro jeito, seria muito confusa e dolorosa. Vamos pegar um exemplo bem claro. Imagina uma criança que precisa de segurança, de estabilidade. Mas se os cuidadores são ausentes ou muito imprevisíveis, essa necessidade não é atendida. O que acontece? Pode se formar o esquema de abandono. E a crença central virá: no final, as pessoas que eu amo vão embora. E essa crença, sem que a pessoa perceba, passa a guiar todas as escolhas na vida adulta. Ou pensa neste outro caso, uma criança que precisa de aceitação, mas se ela cresce num ambiente muito crítico, ela aprende que nunca é boa o suficiente. Isso pode criar o que a gente chama de esquema de defectividade. A pessoa cresce acreditando que tem algo de fundamentalmente errado com ela, e o pensamento é: se alguém chegar perto demais, vai descobrir meus defeitos e me rejeitar. Certo. Se esses padrões fazem tão mal, por que é tão difícil simplesmente mudar? A resposta, o que é bem interessante, não está só na força de vontade. Ela está na nossa neurobiologia, na forma como o nosso cérebro foi programado para funcionar. E aqui está o pulo do gato. Quando uma situação hoje em dia ativa um esquema antigo, a emoção reage muito antes da razão. É uma resposta quase que instantânea. Antes que a nossa mente lógica consiga sequer analisar o que está rolando, o sentimento já tomou conta de tudo. E a neurociência por trás disso é fascinante. Pensa que tem uma corrida acontecendo no cérebro. A amígdala, que é o nosso alarme emocional, detecta um gatilho e, pá, dispara. Isso leva milissegundos. Só bem depois é que o córtex, a parte pensante, entra na jogada para tentar entender o que aconteceu. Mas aí, já era. A emoção já ganhou e a crença do esquema não parece uma interpretação. Parece a mais pura verdade. Então quer dizer que estamos fadados a isso? Não tem esperança? Claro que tem, com certeza. E o caminho da mudança que a terapia do esquema propõe vai muito além de só entender o problema. O negócio é curar as feridas. A mudança de verdade não vem de lutar contra o esquema, mas de curar ele lá na raiz. A técnica central para isso se chama reparentialização limitada. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. O terapeuta ajuda a suprir, de um jeito limitado, que é apropriado para a terapia, claro, as necessidades que não foram atendidas lá atrás, oferecendo segurança e validação. Uma das formas mais poderosas de fazer isso é com técnicas de imagem. A pessoa é guiada para revisitar uma memória dolorosa, como essa aqui.
A paciente volta para a cena sentindo o mesmo medo da criança que foi um dia na frente de um pai bravo. A emoção não é só uma lembrança, ela é sentida como se fosse real agora. E é nesse exato momento que a transformação começa. O terapeuta, de forma simbólica, entra na cena. Não para mudar o que aconteceu, isso é impossível, mas para reescrever a experiência emocional daquela memória. Ao proteger a criança, validar o que ela sente e confrontar a figura que a ameaça, o terapeuta oferece o que se chama de uma experiência emocional corretiva. É a reparentalização em ação. Curar o passado é fundamental, mas o objetivo final é sempre viver melhor no presente. E para isso, a gente precisa fortalecer a nossa parte mais sábia, mais equilibrada, o que chamamos de adulto saudável. Isso é muito importante. O objetivo não é ficar revirando o passado para sempre. É usar a cura dessas feridas para fortalecer essa parte adulta saudável hoje. É construir essa voz interna que consegue cuidar da criança interior e finalmente fazer escolhas que levam a uma vida mais leve, mais plena. E aqui a gente vê o objetivo final, lado a lado. De um lado, o modo criança vulnerável, que carrega a dor do passado, a solidão, a vergonha, o medo. Do outro, o modo adulto saudável. É a parte de nós que aprende a acalmar essa criança, a estabelecer limites e a quebrar os velhos padrões, buscando ativamente o que faz bem de verdade. E assim, a gente volta para uma última reflexão. A terapia do esquema mostra que, embora os roteiros tenham sido escritos lá na infância, a gente não está condenado a repetir essa peça para sempre. O poder não está em apagar o roteiro original, mas sim em reconhecê-lo e, com as ferramentas certas, ter a coragem de começar a escrever um novo final, uma nova história.